ao final do livro do profeta Daniel. Para nós, um livro. Para ele, uma vida. É o que muitas pessoas veem quando vem o nome de uma pessoa, é apenas um nome, é apenas um CPF, é apenas uma partícula no meio da sociedade, é apenas uma cabeça de gente. Não é. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma individualidade, cada um de nós tem importância diante do nosso Criador. Tenhamos a idade que tivermos ou estejamos na situação em que estivermos, nossa vida é preciosa para Deus. Talvez alguém pergunte assim, mas então por que há tantas tragédias no mundo? A Bíblia nos diz, através do próprio Senhor Jesus Cristo, no mundo tereis aflições. E ela diz também, o mundo jaz no maligno. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não teve uma vida fácil. Não teve uma vida de conforto. Não teve uma vida onde tudo estava plenamente suprido no sentido de ter de sobra. Não, ele foi um homem que nasceu numa estrebaria. Nasceu e teve como berço não uma linda estufa da maternidade Santa Joana. Ele não teve um lugar num hospital Santa Catarina. Ele nasceu numa gruta, num lugar onde os animais eram recolhidos, e o seu primeiro bercinho foi um coxo onde os animais comiam. Porque nós falamos manjedoura, parece que soa mais bonito, mais poético. Mas o que é manjedoura? Mangia che te fai bene. É de mangiare, é italiane, é para comer. Então é o comedouro dos animais. E imagina um lugar cheiroso, onde a língua da vaca, do boi, do bezerro, da ovelha, enfiava lá para comer aquilo que era colocado. Foi ali o bercinho de Jesus. Nasceu o homem, o ser mais rico do universo, que é o único Deus, e fez-se homem, e não apenas homem, mas tornou-se o mais humilde dos reis, para tornar-se rei de todos, tanto dos pequenos quanto dos grandes. Jesus aprendeu a trabalhar desde cedo, uma vez que há um ditado judaico que diz o seguinte: o pai que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. E Jesus aprendeu o ofício do seu pai, que era carpinteiro, logo cedo. E logo cedo ele foi trabalhar para fazer mesas, cadeiras, os estribos dos animais e todos os móveis necessários, e trabalhar de entalhar e de pregar e de preparar. Jesus trabalhou e trabalhou muito. Não foi filho único, foi único no sentido de que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi concebido da Virgem Maria, ele não foi gerado por José, ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Porém, nos diz o evangelista Mateus, que José não conheceu Maria até que o seu filho Jesus nascesse. Ou seja, depois que Jesus nasceu, José teve em Maria a esposa normal e comum de todo casamento. Além disto, em trechos dos evangelhos nós encontramos as citações que dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? E não estão entre nós os seus irmãos e também as suas irmãs? Logo, Jesus teve irmãos e teve irmãs. Dois deles, Judas é um destes e Tiago, o outro, foram depois da crucificação de Jesus e então da sua ascensão, tornaram-se também os heróis da fé, porque abraçaram a fé no seu irmão Jesus e se tornaram propagadores da palavra. Judas escreveu uma epístola a que antecede o livro do Apocalipse.
com palavras a respeito da volta do seu irmão. E Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Ele escreveu aquela carta que vocês encontram também no final do Novo Testamento, bem recentemente do cristianismo, ou seja, é o documento mais antigo do Novo Testamento, ainda que não esteja no comecinho. Porque no comecinho estão os 4 evangelhos, mas se formos pensar sobre os documentos mais antigos, Tiago e Marcos são os documentos mais antigos. E ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Um homem de Deus, um homem ponderado, um homem sábio. E a sua palavra era tão poderosa, era tão profunda e era tão respeitada, que quando houve uma das primeiras brigas no meio do cristianismo, que era a briga dos chamados judaizantes e dos gentios, por quê? Porque a igreja de Jerusalém pregava para judeus, judeus que guardavam a lei. O apóstolo Paulo pregava para gentios, gentios que não guardavam a lei. Então os crentes judaizantes, os crentes de Jerusalém, queriam exigir que os gentios também se tornassem judeus. O apóstolo Paulo, contudo, dizia exatamente o contrário. Lendo Gálatas, nós percebemos que Paulo diz: não voltem à lei, não voltem à circuncisão. Se vocês, homens, se deixarem circuncidar, vocês perderam a fé, caíram da graça. Então isto provocou um cisma, uma divisão logo no início, que as igrejas de Antioquia e outras mandaram o apóstolo Paulo com outros para Jerusalém, para discutir isto com todos os pastores da época e os apóstolos. E no livro de Atos, capítulo 15, nós encontramos a descrição deste concílio para tratar do assunto. Devem os gentios guardar a lei ou não? E então, no âmago da discussão, quando o apóstolo Pedro disse: como que eu poderia evitar de batizar um gentio, quando o Espírito Santo veio sobre ele, a semelhança de nós judeus, quando o Espírito Santo chegou? E aquela discussão acalorada, Tiago levanta e diz assim: irmãos, e aconteceu isso, quando ele falou irmãos, todo mundo ficou quieto. Irmãos, Moisés já tem quem o pregue em todas as cidades. Não precisamos de mais pregadores de Moisés. Nós fomos libertados pelo poder da graça. E agora vamos colocar um fardo sobre os gentios que nem nós, nem nossos pais aguentaram carregar? Não. Vamos dizer aos gentios que eles são salvos sim, por meio de Jesus, como nos salvou. Ele provou isso mandando o seu Espírito. Apenas que eles se guardem de 4 coisas, para darem o seu testemunho. Se guardem da prostituição, se guardem da idolatria, se guardem de comer sangue de carne sufocada. A idolatria nós bem sabemos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. A prostituição nós também sabemos, é a imoralidade sexual. São relações anteriores ao casamento ou posteriores ao casamento com pessoas que não são o nosso cônjuge. Carne sufocada é quando se mata o animal com sofrimento e deixa o sangue no corpo dele. Lá na roça, as minhas tias, quando iam matar galinha, ao invés de cortarem o pescoço, destroncavam o pescoço, o frango saía com o pescoço torto, correndo até cair, depois penduravam para que o sangue... Aquilo, Deus não se agrada disso. E comer o sangue. Cuidado, você que faz os seus pratos ao molho pardo e come. A palavra de Deus diz que na boca de Tiago, e foi o compromisso assumido pelos gentios, é que nós cristãos não comemos sangue. Então estas 4 coisas foram guardadas por um homem como Tiago, que foi o meio-irmão de Jesus, porque ele viu no seu irmão um homem que era imitável e posteriormente viu na pessoa do seu irmão o Redentor, o Salvador, e agora seguiu o seu caminho até o fim. E o nome de Tiago era conhecido como Tiago Joelhos de Camelo. Sabe por quê? Porque ele orava tanto,
Ele dobrava tanto os joelhos para orar, que seus joelhos tinham pelotas, de tanto que aquele homem orou. E provavelmente morreu martirizado quando da entrada de Roma para destruir o templo de Jerusalém, ele também foi morto, como a maioria daqueles cristãos da época. E quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam, porque o sangue que regava a terra era a semente do povo de Deus para a salvação da humanidade. Mas nós estamos falando de Daniel, que viu tudo isso naquele tempo, muitos anos antes de Jesus, 500 e tantos anos antes de Jesus. Quem era esse Daniel? Era um homem que estava na tranquilidade, no sossego? Não, era um homem que foi arrancado da casa de seus pais quando jovem. Entrou o rei Nabucodonosor, acabou com a cidade, destruiu as casas, matou os pais e separou os jovens mais bonitos, mais saudáveis para levar para a Babilônia. Para que os selecionados pelos critérios babilônicos se tornassem estudantes de todas as ciências de Babilônia. Daniel e os seus 3 principais amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia à força, foram exilados, foram presos. E lá foram tentados e provados absurdamente para se tornarem, segundo Babilônia queria. E nós conhecemos no livro o sofrimento de Daniel. Daniel, cuja lei de Deus dizia que não deveria comer alimentos impróprios, lei esta que foi quebrada pelo Senhor Jesus Cristo, quando da visão do apóstolo Pedro, do lençol de animais que desceu, e quando Deus diz assim a Pedro, Pedro, mata e come, ele diz, eu nunca comi comida imunda. Então a voz de Deus diz, não chame imundo aquilo que Deus já purificou. Mas nos dias de Daniel, ainda isto não tinha acontecido. Agora, Babilônia impõe um cardápio que era indigno para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego. E então eles dizem lá para o responsável da cozinha, por favor, nos permita comer apenas comidas saudáveis, comidas que não vão contra a lei do nosso Deus. Faça um teste conosco. E o cozinheiro fez o teste e eles saíram mais saudáveis que todos os demais. Não só isso, eles foram aprender as ciências. E já que estavam lá, eles decidiram aprender e aprender mesmo. Eles apresentaram excelência em tudo que faziam. Se cursavam alguma coisa, eram os melhores. Se faziam alguma coisa, eram os mais apropriados. O seu porte era excelente. Só recebiam elogios por parte do governo de Babilônia. Governo que estava destruindo o povo, mas que olhava para este jovem Daniel e via nesse homem qualidades impressionantes. Tanto é assim que o rei decide colocá-lo como governador principal dos 120 que governavam aquele país. E logo gerou inveja dos demais e tentaram puxar o seu tapete. Tentaram arrumar alguma coisa para ter do que acusá-lo. Mas Daniel era um homem de uma vida ilibada, uma vida dedicada. Por exemplo, impuseram que ele não poderia adorar a outros deuses. E ele, que não adorava outros deuses mesmo, ou melhor, deveriam adorar apenas ao rei, dizendo que o rei era Deus. Daniel não dobrava os joelhos para rei nenhum. Ele adorava só a Deus e 3 vezes por dia fazia isto. Então os inimigos o acusaram, e não foi uma, nem 2 vezes que isto aconteceu. Ele acusado e saía ileso, porque Deus estava com ele. As profecias, as visões que Deus lhe dava, eram verdadeiros oráculos diante dos imperadores. Passou por 4, passou até por invasões dentro de Babilônia, mas continuava firme nos caminhos de Deus. Foi ele que viu aqueles dedos escreverem na parede palavras para um rei ímpio, um rei terrível, que diferentemente do seu pai Nabucodonosor, que aprendera que há um Deus nos céus, este filho, Belsassar, não aprendera. E
Agora Daniel disse para ele: o seu reino cai hoje. O seu reino vai ser destruído hoje. É Belsazar, é Dario, é Ciro, são Nabucodonosor. Ele passou por mais de 80 anos pelos impérios. Nós não sabemos se ele casou, se ele não casou, se ele teve filhos, se ele não teve. Mas nós sabemos que ele foi um homem de Deus. E um dia ele teve uma visão extasiante. Ele viu o futuro do mundo. Ele viu um grande monstro enorme, feito de 4 partes. E então ele ficou tão preocupado com aquilo que pediu a Deus que lhe desse a revelação da visão. E tempos depois, Deus lhe deu toda a revelação. E posteriormente viu outras coisas e preocupado com aquelas coisas, ele ouviu por parte do anjo de Deus que lhe disse no capítulo 12, do verso 13... Daniel, depois de tudo que eu falei para você, depois de toda a revelação do que vai acontecer no futuro do seu país e no futuro do mundo, e eu sei que você está preocupado com tudo isto, escuta, tu porém segue o teu caminho até o fim. Nós estamos aqui, sabemos que há uma guerra acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e nós sabemos que o rei de Moscou pode acionar a bomba atômica a qualquer momento. O outro da Coreia, que gosta de mostrar o seu poder, pode jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, e ele já tem essa competência para fazer isto. A África está com seus países novamente em levantes tribais para que um partido tome o poder do outro, e para isso as grandes indústrias bélicas, as indústrias de armas estão vendendo toneladas de explosivos, enquanto aqueles africanos se matam uns aos outros. Paris está em chamas, porque o povo não apenas protesta, o povo mata, o povo destrói, o povo estraga tudo. A América Latina sofre ventos terríveis e não sabemos se amanhã estaremos debaixo de um governo totalitário ou ainda teremos a oportunidade de pregar o Evangelho. E há coisas que tiram o nosso sono. A semana passada, um meteoro passou tão perto da Terra que se mais alguns centímetros estivesse dentro, ele cairia e provocaria, se caísse numa cidade, milhares e milhares de mortes. E outros tantos estão vindo para a terra. Nós não sabemos se as mudanças climáticas vão provocar maremotos tão grandes, e hoje se chamam de tsunami, se as nossas praias de Santos, Cananéia, Ilha Comprida, Olinda, Recife, Rio de Janeiro, se elas ainda estarão no mapa, porque o mundo está próximo do seu ocaso. E o que é que devemos fazer? O anjo disse para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ah, Daniel, você veio tão bem até agora. Você é um homem cuja memória nunca será esquecida no coração do seu povo judeu. Não há um judeu neste mundo que não saiba quem foi o profeta Daniel. E a memória de Daniel não ficou restrita ao povo judeu. Não há um cristão no mundo que estude a palavra de Deus que não saiba quem foi este homem, o profeta Daniel. O Senhor Jesus, quando fala sobre a sua própria volta, ele cita as profecias de Daniel. Quem lê Daniel, entenda, diz o Senhor Jesus Cristo. Daniel é chamado de o profeta do Apocalipse do Velho Testamento. Que homem! Que vida ilibada, vida pura, vida reta, um administrador público, um governante, onde não se tinha um A que se dizer da sua gestão ou da sua administração. Um homem de Deus, um homem que andava com Deus, que orava 3 vezes ao dia. E um homem que recebe a palavra de Deus dizendo: Daniel, você já está idoso. Segue o teu caminho até o fim, continua.
Há pessoas que pensam que vão se aposentar da vida cristã, vão se aposentar dos amigos, vão se aposentar dos seus propósitos, vão se aposentar dos seus objetivos. Elas pensam que agora é só esperar a morte chegar. Não, você tem um caminho, e esse caminho só termina quando você chegar. Enquanto você não chegar, ele não acabou. Nós temos uma missão concedida por Deus. Você que é pai, você que é mãe, que estão criando os seus filhos estão a olhar para o seu testemunho, olhar para a sua vida, escutar as suas palavras, ver o seu comportamento. Se você é avô, avó, os seus netos vão olhar para você e que lembranças eles vão ter, que legado você vai deixar. Os seus colegas de trabalho estão vendo de que maneira você desenvolve o seu trabalho. Se você é uma pessoa eficaz, uma pessoa dedicada, uma pessoa correta em tudo aquilo que faz. Tudo que a gente faz gera no coração de quem olha ou repelência ou atração. Por isso que a palavra de Deus diz em outro trecho: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. É impossível alguém ver o testemunho de alguém que é de Deus e ficar neutra. A neutralidade já é uma posição. Ele não quer saber de Jesus. Mas será que esta pessoa não quer saber de Jesus por causa do seu bom testemunho ou por causa do seu mau testemunho? Se for por causa do seu mau testemunho, isso é escândalo. E o Senhor Jesus disse: ai daquele por quem vêm os escândalos. Se for por bom testemunho, deixa. Jesus disse: se aceitarem a minha palavra, aceitarão a vossa. Se rejeitarem a minha palavra, também rejeitarão a vossa. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Não pare. Não pare de orar. Não pare de ler a palavra, não pare de trabalhar, não pare de ler, não pare de investir em boas amizades, onde você possa passar os valores cristãos para eles. Não pare de construir, não pare de fazer as coisas acontecerem. Quero me lembrar aqui da dona Justina, a mãe da Milu. Esteve hospedada em nossa casa para tratamento de saúde, mulher da roça. Uma mulher dócil, maravilhosa. Mas ela tinha que ficar aprisionada em nossa casa para tratamento de saúde. Conquanto ela andasse, o seu problema não era de locomoção. E ela olhou o jardim de nossa casa, que na época não estava bem cuidado, estava com mato, estava com sujeira. Outrora já tinha sido uma boa horta, mas naquele momento não estava. Essa mulher avaliou o seguinte: a minha vida não acabou, eu vou continuar. E ela pegou uma enxada, e ela tirou aquele mato, e ela arou aquele pedaço de terra, e ela fez as leiras, e ela semeou as sementinhas de horta, de rúcula Catalônia, de alface, de acelga, de mostarda, cebolinha, tudo que você possa imaginar, num pedacinho pequeno de terra. Em 3 meses, aquilo fornecia verduras para nós, para a vizinhança e para as minhas tias. Toda semana tinha um saco de verduras. Por quê? Porque ela não parou. Muitos de nós têm tanto a dar, tanto a oferecer. E hoje nós paramos apenas para pensar no que já fizemos e não naquilo que Deus nos coloca à frente para fazer. Mas se nós pararmos para ver o testemunho de Daniel, Daniel só está aqui na Bíblia porque ele não parou. Ele foi fiel até o fim. E é isso que tem que entrar na nossa cabeça. Deus nos avalia não pela maneira com que a nossa biografia começa, mas pela forma com que ela termina. Porque há muita gente que começa bem, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: corrieis bem, quem vos impediu? Estávamos indo tão bem, e de repente deixamos que os problemas penetrassem na nossa cabeça, estragassem os nossos pensamentos,
quebrassem os nossos propósitos, e nós paramos de lutar, e nós paramos de semear, e nós paramos de acreditar. Sabe, meus irmãos, se isso aqui fosse de ferro, imantado, se um ímã já tivesse preparado esse pedaço de ferro para ele ser um pedaço de ímã, e esses copos aqui fossem de ferro, e eu os colocasse aqui, o que ia acontecer? Quando eu encostasse, eles iriam ser atraídos. Mas, se fosse um ferro como este, sem nenhum, isso aqui não é de ferro, mas faz de conta que fosse, e colocasse aqui, isso aqui fosse de ferro, o que ia acontecer? Nada. Muitas vidas não acontecem porque elas perderam o magnetismo, a alegria, a felicidade, o caráter de esperar alguma coisa a mais, de semear uma semente e ter o sonho de ver a colheita, de começar um desenho e ter a alegria de vê-lo finalizado, de escrever um texto e ter a felicidade de vê-lo publicado, de começar um curso e ter a alegria de receber o seu diploma. É hora de nós começarmos a pensar, e se as oportunidades não nos aparecem, que criemos as nossas. Há sempre espaço para quem começa. Me lembro de uma história linda, de uma senhorinha de 85 anos, que já não tinha mais nem como trabalhar na empresa onde trabalhava, porque disseram, a senhora já estourou todos os limites de idade, não dá mais. E ela foi para casa e disse, Deus meu, o que eu vou fazer? E ela então começou a ver algumas crianças que brincavam ali no parque, e começou a ir olhá-las e brincar com elas, e aí uma senhora falou, a senhora pode tomar conta aqui enquanto eu dou uma sede? Posso. E a senhora também pode? E ela começou uma escolinha de crianças, e quando li o texto, ela estava com 96 anos e estava tinindo. Porque quando nós estamos cheios de vontade de fazer alguma coisa, a gente faz. Eu me lembro o irmão Chiro Caria. O irmão Chiro foi minha ovelha do Senhor Jesus, no ministério que eu exerci na Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel, em Carapicuíba. O irmão Chiro era aposentado, o irmão Chiro estava doente, mas ele se locomovia bem. E foi naquele tempo que precisávamos angariar recursos para completar a construção. E eu falei, irmão Chiro, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui, que possa render alguma coisa? O que o senhor sabe fazer de culinária? Ele disse assim, eu sei fazer um yakisoba, muito bom. Eu disse, então nós vamos fazer aqui o yakisoba missionário, nós vamos construir aqui com a graça de Deus. Minha gente, eu não sei se foram 150 ou 200 yakisobas que nós conseguimos fazer, preparar e vender para aquela obra. Mas em cada marmita de yakisoba estava a mão de Deus usando a vida de Chiro Caria, que preparou com tanto esmero e carinho que eu nunca comi um yakisoba tão gostoso quanto aquele. E através do trabalho dele, nós compramos todos os azulinhos da nossa igreja. Quanto você pode contribuir para a sua família, para os seus netos, para os seus filhos, para a história, para os seus colegas, para o reino de Deus na igreja? Essa palavra é para você que é crente e que está desmotivado e que apenas assiste. É hora de parar de assistir e de fazer alguma coisa, de trabalhar para Jesus. Conheci uma igreja onde faltavam algumas pessoas e todo mundo reclamava, ninguém dá bola para estas pessoas que faltam, ninguém pensa nelas. E aquele irmão estava incomodado também com estas ausências, mas ao invés de continuar incomodado, ele pegou uma caderneta e falou, eu vou pensar só em 4 que eu notei a falta e eu vou querer saber o que acontece. Anotou os 4, durante a semana orou, no fim de semana, não existia celular ainda, ele foi vê-los, e a maioria daqueles 4 desta semana, 4 da outra, começou a retornar, e ele sentiu a graça de Deus usando a sua vida através de um serviço que ninguém mandou, mas que o seu coração pediu.
Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho, não pare, é até o fim. O seu casamento é até o fim. A educação para os seus filhos é até o fim. O cuidar dos seus netos é até o fim. O servir a Deus no reino de Deus, na igreja do Senhor, é até o fim. O ler a palavra é até o fim. Para terminar, quero lembrar aqui do irmão Sebastião Emerick, da Igreja Batista em Sumarezinho, até o ano de 2014, por aí. Agora ele está na Igreja do Céu. Foi para Jesus com 93 anos de idade. No tempo em que eu era membro da Igreja de Sumarezinho, eu e ele apostamos corrida para ver quem lia mais a Bíblia. Então nós pegamos o ano inteiro para ver quem... Todo mundo estava desafiado. Mas eu e ele, porque a maioria das pessoas não deu nem bola, né? Punha um cartaz assim, a pessoa punha um nome, vamos lá, vamos ver. E eu lá, estudante e tudo, mas lendo a Bíblia, corri, consegui ler 6 vezes. Perdi para ele, que leu 12. E ele estava com 65 anos, acordava às 4 horas da manhã, lia 40 capítulos da Bíblia. 5:30 da manhã pegava o ônibus da empresa, ia trabalhar em Alphaville. Trabalhava o dia todo no almoxarifado, voltava para casa, tomava um banho, descia o escadão e ia para o culto. Todo dia que tinha culto era assim, e nos outros dias sem o culto trabalhando, ia dormir no dia seguinte a mesma coisa, e sábado e domingo ali na casa do Senhor. Perdi o contato com ele, fui recobrar o contato lá pelo 2011, 2012, e cheguei, irmão Sebastião, o senhor ainda está lendo 6 vezes a Bíblia? Ele diz, não, irmão, ele já estava com 92 anos, mas eu, não, agora não dá mais. Eu estou lendo uma. Falei, uma por ano? Não, uma por mês. Estou lendo uma vez por mês. Olha como este homem era. Ele leu 323 vezes a Bíblia anotadas. E ele leu até o fim. Ele foi meu modelo até o fim. Você pode servir de modelo para alguém. Você pode ser inspiração de alguém. Você pode inspirar alguém a servir melhor a Deus. O mundo está precisando de exemplos. O mundo está precisando de referências. Os homens estão precisando olhar para homens segundo o coração de Deus. As mulheres estão precisando olhar para mulheres segundo o coração de Deus. Os jovens estão precisando olhar para jovens segundo o coração de Deus. Daniel, não para, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, você vai ressuscitar. Daniel, você vai sair da sepultura. Daniel, você vai voltar à vida. E Daniel, você vai ganhar um grande e memorável prêmio. Daniel, aqui é você. Daniel, aqui sou eu. Daniel, aqui somos nós. Vamos seguir o caminho de Daniel, ensinado por este anjo que veio falar para ele? Vamos seguir até o fim e vamos ser mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou? Que assim seja, amém. Deus abençoe. A garotada do som está aí, pode fazer um... Pastor, por favor. Queria que o senhor desse a bênção. Antes, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos que eu acabei esquecendo nos informativos, nas comunicações. Nós temos agora no próximo sábado, 9 horas da manhã, reunião de diretoria aqui na igreja. Próximo sábado, 9 da manhã, com café. Então, pessoal, os diáconos venham, os líderes de ministérios. E no domingo de manhã nós temos então nossa Assembleia Deliberativa, aqui como é costume da igreja, todo mês. Então, garotada do som aí.
Vamos ficar de pé, meus irmãos queridos. Antes de eu dar a bênção, que tal você dizer Deus te abençoe para quem está aí do seu lado, estendendo a mão, dizendo: irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.